O Chile é um país situado na América do Sul. Conta com uma população de cerca de 19 milhões de habitantes e a sua capital é o Santiago do Chile. Tal como em muitos outros países do continente, o futebol é uma das grandes paixões nacionais. No entanto, nos dias de hoje, quando se fala da seleção chilena, muitos adeptos têm um sentimento de saudade e nostalgia, uma vez que a sua equipa tem atravessado um declínio acentuado desde o seu auge. Passaram de conquistar 2 Copas Américas consecutivas para agora perderem jogos em casa contra a Bolívia. Dios mío, terceros, que potência! Mas o que é que aconteceu realmente? Qual foi a razão pela qual o Chile passou de conquistar 2 Copas Américas para agora nem sequer conseguir qualificar-se para um Mundial? No Chile, o futebol é um contexto de união. Quando a seleção joga, as pessoas reúnem-se em bares, em casa ou mesmo em locais públicos para assistir aos jogos. Não é apenas a seleção que mobiliza esta paixão, mas também os clubes do país, como o Colo-Colo, Universidade de Chile e Universidade Católica. E estes clubes foram responsáveis pela formação de jovens jogadores que deram um salto para a Europa. O Colo-Colo foi responsável pela formação de estrelas como Arturo Vidal e pelo ex-jogador do Sporting Matías Fernandes. A Universidade de Chile contou com jogadores como Eduardo Vargas, Charles Aranguiz, Júnior Fernandes e Dário Osório. E a Universidade Católica teve grandes jogadores como Éric Pulgar, Guilherme Maripán, Marcelinho Núñez e Gary Medel. No entanto, nos últimos anos tem-se notado uma falta de oportunidades para os jovens talentos emergirem nestes grandes clubes. E, consequentemente, esta falta de confiança limita a renovação do plantel da seleção chilena, o que pode ser um dos fatores que explica a queda de rendimento do Chile no cenário internacional. E outro fator importante é a questão das infraestruturas nas academias do Chile. No Chile, os centros de formação de futebol estão muito aquém do que se observa no Brasil e na Argentina. As infraestruturas enfrentam várias carências, como a falta de campos de treino de qualidade e a escassez de recursos tecnológicos, e entre outros. E pode não parecer, mas estas limitações podem comprometer imenso o desenvolvimento dos jovens atletas chilenos e, consequentemente, dificultam a renovação da seleção nacional. E um exemplo claro deste tipo de investimento pode ser visto no Palmeiras, que possui um dos centros de formação mais modernos do Brasil e da América do Sul. Para além das infraestruturas, o Palmeiras oferece uma estrutura completa com o acompanhamento de fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos desportivos, garantindo assim um desenvolvimento integral dos atletas. E este trabalho moderno e bem estruturado tem dado frutos com a exportação de grandes jogadores para a Europa. Como por exemplo, Gabriel Jesus foi um dos primeiros a destacar-se e foi contratado pelo Manchester City. Mais recentemente, talentos como o Endrick destacou-se no Palmeiras, já está no Real Madrid, e Estevão, que está de malas feitas para o Chelsea, mostram como o Palmeiras se tornou uma referência na formação de jovens jogadores. A jornada de sucesso do Chile começou a dar frutos no Mundial de 2010, sob o comando de Marcelo Bielsa. A equipa contava com inúmeros talentos como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Matías Fernandes, Gary Medel, Maurício Isla, Fábio Orellana e Cláudio Bravo. A equipa chegou aos oitavos de final, mas foi eliminada pelo Brasil. No ano seguinte, destacou-se na Copa América ao vencer o grupo, mas foi surpreendentemente eliminada pela Venezuela nos quartos de final. Após isso, o Chile qualificou-se para o Mundial de 2014, superando a campeã mundial da altura, a Espanha, na fase de grupos. Mas, nos oitavos de final, voltou a ser eliminado pelo Brasil, desta vez nos penaltis. Em 2015, o Chile tinha a oportunidade de sediar a Copa América. E o auge começou nessa competição, sob o comando de Jorge Sampaoli. Ao derrotar a Argentina nos penaltis, o Chile conquistou o seu primeiro título da sua história. E em 2016, a Copa América realizou uma edição centenária nos Estados Unidos. O Chile contava com um novo treinador, que era Juan Antonio Pizzi. E assim sendo, o Chile derrotou outra vez a Argentina na final, sagrando-se assim bicampeão da Copa América. No ano seguinte, qualificaram-se para a Taça das Confederações, que era uma competição que reunia os campeões de cada continente, mais o anfitrião do Mundial e mais o campeão mundial. O Chile chegou assim à final da Taça das Confederações, mas foram derrotados pela Alemanha. Estes 3 anos foram recheados de sucesso para esta seleção sul-americana. No entanto, o declínio da equipa começou a manifestar-se após o fim desta competição. No futebol, como todos sabemos, a idade raramente perdoa, salvo algumas exceções. E apesar da base sólida do Chile, a idade começou a pesar nos seus principais jogadores, como Arturo Vidal, Alexis Sánchez e Cláudio Bravo. Após a Taça das Confederações, o Chile deslizou em vários jogos e a seleção não conseguiu a qualificação para o Mundial de 2018 após uma derrota por 3-0 contra o Brasil. E com a não qualificação para o Mundial da Rússia, o treinador Juan Antonio Pizzi demitiu-se do cargo, assumindo a total responsabilidade. E os anos posteriores não foram nada felizes.
Em 2019, o Chile chegou às meias finais da Copa América, mas foi eliminado pelo Peru. Em 2021, foi eliminado nos quartos de final pelo Brasil. Após isso, falhou a qualificação para o Mundial de 2022. E, recentemente, teve um desempenho fraco na Copa América de 2024, ficando pela fase de grupos. E a principal razão para o declínio foi a falta de renovação da equipa, que continua a depender de veteranos, como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Cláudio Bravo, também de outros jogadores, como Eric Pulgar, Ben Brereton Dias e Carlos Palacios. Sim, esse mesmo. ¿Estás nervioso? Para além disto, também houve conflitos internos entre Cláudio Bravo e Arturo Vidal, o que prejudicou o ambiente da seleção nacional. E a constante troca de treinadores também prejudicou a estabilidade da equipa. Nem Rueda nem Lazarte conseguiram recuperar o brilho da seleção e atualmente Ricardo Gareca, embora tenha feito um ótimo trabalho com o Peru, levando-os ao Mundial 2018 e à final da Copa América 2019, enfrenta críticas pelos fracos resultados. E agora o futuro da seleção chilena? O que é que vai acontecer? O futuro é marcado por incertezas, mas também por oportunidades de renovação. Para complicar a situação, Pablo Milad, que é o presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional, confirmou que o futebol formativo chileno enfrenta dificuldades financeiras e que os clubes deverão assumir uma maior responsabilidade para garantir o desenvolvimento dos jovens talentos. E a nível desportivo, o plantel atual gera mais incertezas do que certezas. O foco agora deve ser a renovação da equipa, já que existe matéria-prima para trabalhar. Recentemente, Charles Aranguiz diz que prefere não ser convocado para dar lugar às novas gerações. E o Chile já conta com alguns talentos emergentes. Vicente Pizarro já provou que está à altura da seleção, Alexander Aravena tem potencial, no entanto, não tem tido espaço no Grêmio, e Dário Osório já joga na Dinamarca pelo Midtjylland, está a ser observado por clubes da Premier League. Por fim, o Chile organizará o Mundial Sub-20 em 2025, e é uma base de jogadores promissores. E esta base de jogadores promissores conta com Damián Pizarro da Udinese, Ivan Román do Palestino, Ignacio Vázquez da Universidade de Chile e Juan Francisco Rossell da Universidade Católica. O Chile já foi uma potência no futebol sul-americano, enfrenta desafios com a falta de renovação e problemas internos. No entanto, uma nova geração de talentos oferece esperança para o futuro. Será que o Chile voltará a ser um grande?